Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Hoje eu gostaria de compartilhar com vocês uma história que fala sobre prioridades, sobre o que priorizamos na nossa vida. E eu achei que é algo muito importante. Jesus, ele narra aqui, aliás, Lucas narra o que aconteceu aqui em Lucas 10, 38 a 42. Ele conta a história que aconteceu na casa de Marta. Jesus foi visitar Marta e Maria, que era o irmão de Lázaro, né? Quando Jesus chegou, Marta, com certeza ficou eufórica, porque você vai receber uma pessoa como Jesus, então você quer dar o seu melhor. E aqui conta o seguinte, que ela ficou tão eufórica que ela esqueceu de sentar aos pés de Jesus. Mas Maria, que era a irmã mais nova dela, ela ficou lá sentada, né? Ficou à vontade lá, ouvindo as histórias que Jesus contava. Enquanto isso, ela estava trabalhando. Ela estava lá cuidando do almoço, né? Os afazeres, pensando quantos pratos eu vou fazer, que comida, que tempero que eu vou colocar, a arrumação da casa para servir a Jesus. E ela ficou bem ansiosa mesmo. E aí fala que ela, digo assim, eu acho que ela foi se enchendo, né? E esperar a irmã tomar uma providência, cair em si e ver o que estava acontecendo, que a outra estava trabalhando sozinha. E tanto que ela esperou e a outra não veio, ela ficou meio chateada, né? Foi falar com o Senhor: o Senhor não se incomoda que minha irmã deixe eu aqui a te servir sozinha? Então, na preparação da casa, né, para recebê-lo. E Jesus falou para Marta: Marta, você se preocupa com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Ela recebeu uma repreensão, na verdade. Nós aprendemos nessa história várias aprendizagens para nós, né? Vários ensinos para que possamos aprender. Primeiro, nós vimos que ela estava muito esforçada. Claro que ela está esforçada. Igual nós, que nós também temos nossos afazeres, nós amanhecemos o dia e temos uma correria, né? Nós temos uma correria. Quem tem criança tem que arrumar, tem que dar café, tem que levar para a escola, antes de ir para o trabalho. São muitas coisas que tem no nosso dia a dia, nossos afazeres. E isso, ele tira nosso foco, né? Aquela coisa que nós temos de estar tudo perfeito. Nós gostamos de estar tudo bem limpinho, bem arrumado. E às vezes nós tiramos o foco do que é mais importante. Às vezes nós, naquela correria, nós deixamos para depois. Não, depois eu vou ter um tempinho com Jesus. Depois eu vou ler a Bíblia e vou sentar com Ele. Então nós deixamos para mais tarde, para meio-dia, nós deixamos para de tarde. E a correria continua de tarde, né? A correria continua. E nós deixamos para de noite. Quando chega a noite, nós estamos cansados, exaustos e não dá mais. Então a gente vai ler a Bíblia e cai no sono. Então aí passou o dia sem pedir a direção de Jesus, sem sentar com Jesus. E assim às vezes nós passamos uma semana ou mais tempo, não sei quantos dias um cristão poderia passar sem ler a palavra, sem perceber
que ele está ficando sem alimento, né? Não seria bom. E então eu sou encorajada com essa palavra. Então você também é encorajado a separarmos esse tempo com Jesus diariamente, a termos esse tempo reservado para Ele, para sentar com Ele, para ouvir aquele ensino que Ele tem. Porque se nós reservarmos esse tempo para o Senhor, com certeza vai sobrar tempo para fazer as demais coisas. Com certeza, o Senhor Ele é o dono do tempo. Então, se Ele é o dono do tempo, não é porque eu vou tirar 10 minutos para ler a palavra, para orar pela manhã, e que eu vou ficar sem conseguir fazer os afazeres do dia. Às vezes é necessário nós mudarmos nossa rotina. Mudarmos nossa rotina para encaixar ali um momento com Deus. Quem sabe acordar mais cedo, alguns minutos, ou depois do café. Mas o importante é que nós estabeleçamos esse momento. Pode ser à noite, mas que eu não estiver cansado, porque se eu estiver cansado não vai dar certo, né? Então, que eu priorize, né? Que eu separe esse tempo para o Senhor. Porque o mais importante não é que nós tenhamos meia hora. Claro que é bom, é ótimo, para o meu crescimento eu vou precisar de mais tempo. Mas é muito importante que tiremos pelo menos 10 minutos para lermos a palavra e para meditar. Criar aquela rotina, criar aquele hábito, aquela constância, dia após dia, que você vai fazer de tal forma que não vai esquecer. Quando você vai ser algo automático, como acordar, tomar café, tomar banho. Então, a palavra de Deus nos ensina que Marta estava ansiosa demais. Ela estava preocupada com muitos afazeres, e ela perdeu o que era mais importante, que era estar com Jesus. A presença de Jesus ali naquele momento, o ensinamento que ele tinha para transmitir, ouvir aquela voz poderosa, salvadora, ensinando. E nós também nos distraímos com os afazeres e com outras coisas. Nós nos distraímos com tantas coisas e roubam o nosso tempo. Então vamos refletir o que tem tirado o meu foco, o que tem me distraído tanto a ponto de que eu não tenha um tempo com Deus. Cada um de nós devemos refletir como nós temos administrado nosso tempo, né? Nós somos um bom mordomo ou eu estou sendo um péssimo mordomo do meu tempo? Não sei. E é uma coisa que nós devemos nos perguntar. Se tem algo que está roubando o meu tempo, que está fazendo com que eu esqueça a prioridade na minha vida. Isso é prioridade. E será que eu tenho permitido que a ansiedade do dia a dia, ela tenha tirado o que é de melhor? Às vezes nós ficamos ansiosos mesmo, ansiosos. Principalmente mulheres, acho que elas são mais ansiosas e querendo todas as coisas a seu tempo e ao mesmo tempo, várias coisas ao mesmo tempo, que nós fazemos tudo ao mesmo tempo e nós ficamos meio que assim, às vezes perdidas, e aí vamos ficando ansiosas, né? Ansiosas, passamos o dia naquela ansiedade, naquela correria, aquela loucura. A palavra de Deus nos diz em Mateus, me parece que é Mateus 6,33, Mateus 6:33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então, devo buscar primeiro o reino de Deus, as coisas de Deus. Às vezes também nós achamos que o reino de Deus é eu para a igreja, eu cantar, só eu estar servindo no templo, eu dar um estudo, mas às vezes eu esqueço de ter esse momento de intimidade. Esse momento de intimidade com Jesus
ele é mais importante do que as demais coisas, do que trabalhar para Jesus. A intimidade com Jesus é melhor do que trabalhar para Ele. Eu posso trabalhar para várias pessoas, mas eu não preciso ter intimidade com aquela pessoa. Mas tem uma pessoa que é meu amigo, minha amiga, a minha mãe, e outras pessoas bem próximas, o meu esposo. Essa pessoa requer que nós tenhamos uma intimidade. Saber o que a pessoa gosta, o que a pessoa se agrada. Então, eu tenho que, para poder ter intimidade com Jesus, né, eu preciso ler a palavra. Eu preciso ler a palavra diariamente, para conhecer e ter discernimento, ter um pouco de discernimento, ouvir a voz de Deus, porque sem a voz de Deus eu fico meio que alienada nesse mundo que é cheio de tantas notícias ao mesmo tempo, nós ficamos perdidos. E temos que pedir para Deus tirar essa ansiedade, que é uma coisa, ultimamente, é uma coisa muito constante no nosso dia. É nós ficarmos ansiosos. Tem uma programação, nós ficamos ansiosos. Nós tem que ensaiar, então temos que cantar, temos que falar da palavra. E isso traz uma ansiedade para as nossas vidas. E o principal, às vezes, esquecemos, que é separar aquele momentinho com Jesus. Você tem separado esse tempo com Jesus? Reflita. Você tem parado para falar com Jesus, para ouvir a sua voz, para ler a palavra e para orar? Se você não tem parado, então comece hoje. Comece hoje. Não deixe para começar amanhã. Eu vou começar hoje, certo? Amanhã eu vou persistir. Faça chuva, faça sol, esteja doente. Quando nós estamos doentes ainda é melhor, porque sobra mais tempo. Eu estou tão doente que eu não posso fazer outra coisa, então eu vou orar, né? Eu vou ler a Bíblia. Eu posso ouvir um áudio. Não é obrigado necessariamente só lermos a Bíblia, mas também podemos ouvir um áudio da palavra de Deus. Quando nós ouvimos mensagem, devemos que avaliar, né? Analisar de quem é que nós estamos ouvindo, se é uma palavra genuína. E também eu queria falar para você que eu não sei a sua situação espiritual, da sua vida. Eu não sei o que é que está acontecendo com você. Se você já convidou Jesus para entrar na sua casa. Se Jesus já andou na sua casa. Se ele já entrou. Se ele já ceou com você. E eu queria deixar um versículo da palavra de Deus, que ela diz em Apocalipse 3:20, assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, se alguém ouvir a minha voz, batendo, né? E abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa casa é a casa do seu coração, é a porta do seu coração, essa casa é o seu coração. Não é só a sua casa física. Nossa casa física é muito importante que o Senhor esteja. Mas para que Ele esteja na nossa casa física, primeiro, Ele tem que estar no nosso coração. Então, convide a Jesus. Senhor, eu tenho te deixado de lado, eu tenho corrido atrás de muitas coisas, eu tenho sido uma marca da vida. Tenho corrido atrás de tantas coisas, Senhor, que eu quero para a minha vida, que eu tenho esquecido de Ti, eu tenho te deixado de lado, eu tenho abrido mão desse momento contigo. Então fale para Ele, eu quero que o Senhor esteja no meu coração, venha morar no meu coração, venha transformar o meu ser, venha transformar a minha mente, para que eu tenha uma mente renovada através da palavra. E convide Ele, porque o Senhor Deus, o Senhor Jesus Cristo, Ele quer morar no seu coração. Ele terminou de dizer que se você abrir a porta, Ele não vai forçar a barra com você. Em momento algum, Jesus forçou a barra. Quando você deseja estar com Ele e abrir a porta do seu coração para Ele, você abrir sua boca e falar: eu quero que o Senhor entre no meu coração, na minha vida, transforma o meu viver, Senhor. Ele vai entrar na sua vida e Ele vai transformar a sua vida. Eu não sei o que vai acontecer, mas algo de maravilhoso com certeza vai acontecer na sua vida. Mas não é porque nós vamos servir a Deus que só é coisas assim, não. Deus vai trabalhar em cada vida, Ele trabalha de forma diferente. Amém, irmãos? Eu só queria fazer uma pequena oração para fecharmos esse momento. Oremos. Senhor Jesus, nós te pedimos que o Senhor nos ajude a separarmos um tempo contigo, a priorizarmos este momento diariamente para falarmos e para ouvir a tua voz.
Tenha misericórdia de nós, Senhor. E se alguém ainda não te conhece ainda não teve o prazer de ouvir a tua voz, ainda que o Senhor ainda não entrou no seu coração, que o Senhor esteja falando na sua vida, que o Senhor esteja salvando essa pessoa, que o Senhor esteja ajudando, socorrendo, Senhor Deus, pois sem o Senhor nós não podemos fazer nada. O Senhor mesmo disse que sem ti nada podemos fazer. Então esteja com cada ouvinte, de acordo com as suas necessidades, ajudando, Senhor, transformando a sua vida. Nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos.